Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, vamos fazer os ajustes aqui. É isso. Oi, Anabel, seja bem-vinda. Tudo bem contigo? Aplicando as minhas mediações com as tuas crianças? Oi, Gisele, tudo bem? Sejam todas bem-vindas. Olha, hoje eu vou desafiar vocês, hein? Vou desafiar vocês a convidar uma amiga a assistir a minha live. Ó, Gisele tá aplicando tudinho. Vai ser a mediadora mais ativa do EduC. Oi, Marina, tudo bem, querida? Nonata, um beijo grande. Lucimari, Bianca. Bianca, tô começando a ler o seu livro pra gente fazer uma live juntas, hein? Alana, seja bem-vinda. Eu convido todas as pessoas todos os dias. Então, pessoal, hoje nós vamos trabalhar com a mediação cognitiva, mas trabalhando as operações mentais lá na educação infantil. Porque tem gente perguntando assim, essa mediação é só para o ensino fundamental? Só para quem quer se alfabetizar? Oi, Fran Ribeiro, tudo bem? Renata. E não, né? Ela já deve ser começar, a gente deve começar a mediar desde a educação infantil. Hoje, inclusive, convidei alguns alunos da universidade, que eu sou orientadora deles, para que eles venham também participar dessa live, que eu sou orientadora de estágio na área da educação infantil. Então, eu convidei eles para participarem também desse encontro. Então, assim, o desafio de vocês hoje se essa live for boa, mandar um aviãozinho para alguma amiga, alguma psicopedagoga que você acha que está precisando escutar um pouco, né, sobre as operações mentais, para que essa pessoa possa também ter a oportunidade de seguir, né, as minhas postagens, assistir os meus vídeos. Nessa semana, tirando essa live de hoje, nós vamos ter mais 2 lives. Amanhã é imperdível, é sobre a questão da contação de histórias. E na quinta é sobre alfabetização. Aí eu vou utilizar uma outra apostila do Abacadá para apresentar também como fazer. Mas que bom que vocês estão aqui. Fico muito contente mesmo de vocês estarem aqui. A presença de vocês me deixa muito alegre, satisfeita, motivada. Então isso é muito bom, né? Eu pessoalmente nunca pensei que o que eu sei sobre educação especial ou sobre a criança com deficiência intelectual pudesse ser transmitido pela internet para o Brasil inteiro e várias pessoas serem beneficiadas com isso. Isso foi algo que a pandemia trouxe para mim, né? Eu acabei usando as ferramentas e olha que deu certo. Já somos aí quase 5.000 pessoas assistindo os vídeos, tirando suas dúvidas comigo. E isso é muito bom, muito gratificante. Estou bem contente mesmo. O EduC, ele tem esse propósito, né? De ajudar professoras, psico e neuropsicopedagogas a aprender a acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou com alguma dificuldade na aprendizagem. Então, o que eu vou falar agora para vocês vai ter todo sentido. Se você está aqui me vendo nesse exato momento, esse é o seu lugar. É porque você acredita que é possível fazer alguma coisa pela criança que tem uma dificuldade na aprendizagem ou uma deficiência intelectual.
Ou seja, você não está conformado com essa situação. Então esse é o lugar certo, né? Aqui é o lugar certo. E hoje eu vou mediar uma página de uma apostila. Até não conversei muito com a Gisele, mas a Gisele mandou uma apostila para mim. Eu tirei lá uma foto de uma página da apostila e eu vou mediar aqui ao vivo, né? Essa página, porque tem uma coisa que as crianças da educação infantil adoram, que são as bolas. Então eu tenho essa bola aqui que é de futebol. Peguei agora. Eu tenho essa bola aqui de futebol americano. E tenho uma bola de basquete. Tem tudo isso na minha casa, irmã. Porque eu tenho um menino, né? Agora já é um homem, já é adulto, mas são os brinquedos dele. Eu fui lá agora e peguei, eu lembrei dessa tarefa. Eu vou compartilhar aqui com vocês essa tarefa aqui, ó. Tem 3 bolas iguais a essas aqui, basicamente, né? Por que eu peguei no concreto? Porque às vezes, para uma criança, por exemplo, que é síndrome de Down, o sentido, só o visual e o auditivo, às vezes não são suficientes. E o manipular esses brinquedos, né? Apesar de, por exemplo, a bola de basquete que eu tenho ser mais marrom do que a da imagem do desenho, essa marrom faz todo sentido. Você disponibilizar para ela, né? E aí, como eu tenho os 3, eu trouxe para mostrar para vocês que eu tenho esses 3 tipos de bola. Essa com a mesma... Aqui, ó, é a costura, né? Que é a que tá aparecendo. E a de futebol, que é um pouquinho diferente, mas vale, né? Porque basicamente tem as mesmas cores. Então, se eu tô lá no meu consultório, eu usaria, né? Porque essa tarefa aqui eu não fiz com nenhuma criança ainda, mas eu levaria também o concreto, para que elas pudessem manusear, brincar, criar um sentido, né? Então, isso é importante. Só que quando a gente fala assim, ó, operações mentais, o que exatamente eu estou falando? O que são essas operações mentais? Por que eu escolhi essa tarefa tão simples? É uma tarefa bem simples e diz assim, ó, assinale as bolas com formato de... Aí tem uma bolinha pintada de azul. Tem pessoas, professoras, mães, que pegam essa tarefa e elas vão fazer assim, ó, ler o enunciado para a criança e diz, olha, vamos ver aqui, ó, esse círculo aqui é uma bolinha. Qual dessas imagens também é parecido com o círculo? Ó, vamos lá, vou mostrar pra você, ó, essa também é uma bolinha, essa aqui não é uma bolinha, essa é uma bolinha. Então a mãe já mostra, a criança então chega à conclusão que é a primeira e a última, a do meio não, e passa para a próxima página. Só que essa tarefa, feita desse jeito, não trabalha as funções cognitivas, nem as operações mentais, que é o nosso caso de hoje aqui. Para que a gente possa trabalhar as operações mentais, há um detalhamento da tarefa. A tarefa é a última coisa a ser feita. Então, primeiro eu vou falar para vocês o que eu faria nesta tarefa para que a última coisa a criança fizesse e preenchesse, né, essa página na sua apostila. Então, eu vou tirar aqui, depois eu volto com a imagem. Então, vejam só, a primeira operação mental importante é identificação. Eu acho que eu vou botar, peraí. Vou botar. Aí vocês já vão pensando, vocês vão aí pensando, tá? Então, aqui, ó, são 19 operações mentais.
E eu, só nessa tarefa, eu trabalharia algumas, né? Que são 7. Eu trabalharia 7. Vejam bem, primeiro, identificação. Então, eu trabalharia aí o reconhecer que objetos são esses, nomear esses objetos. E assim, ó, apesar de todos eles ser bola, é bola, mas cada um tem um nome, um sobrenome, né? Que a primeira é bola de basquete, bola de futebol americano e bola de futebol, esse nosso brasileiro. Então a criança tem que passar por esse processo, primeiro identificar o tipo de bola, que bola é essa. Depois ela pode comparar uma bola com outra, porque aqui tem muita coisa para ser comparada, as cores, o formato, certo? O que é relevante, o que não é relevante, o que é comum entre as bolas, o que é igual entre as bolas, o que é diferente. Depois também uma outra operação mental seria a análise. A análise de cada bolinha dessa. Quando eu digo análise, é como se eu olhasse cada parte da bola, cada detalhe, olhasse o todo. Por exemplo, a bola de basquete, né? Ela é toda laranja, mas ela tem algumas linhas retas e curvas que são preta, ela é redonda, ela tem uma cor aí mais degradê, num ponto ela é mais escura, mais avermelhada, e no outro ela é mais clara, mais laranja, tem esse degradê de cores. Então eu posso explorar ao máximo o detalhe. Quando eu estiver vendo, por exemplo, fazendo sínteses, então cada bola dessa tem uma parte, né? Tem uma parte específica como peso, formato, cor, textura, aparência, tamanho. E eu posso ver o todo. O todo desses 3 elementos são bolas, é um conjunto de bolas. Bolas que fazem parte de algum esporte. Mas cada uma é de um esporte diferente. Também eu posso trabalhar a classificação. Então, com a bola de futebol, eu não posso jogar num time de basquete. Para fazer a cesta do basquete, né? Num jogo de futebol de campo, tipo o nosso, para chutar com o pé, eu não posso usar uma bola de futebol americano. Isabel, tu tá falando tantas informações, mas essas informações, por enquanto, são para vocês compreender que tudo isso pode ser explorado aqui. Eu não estou dizendo para fazer isso com a criança. Com a criança, eu vou mostrar as perguntas que eu fiz daqui a pouco. Então, você pode fazer essa síntese e depois você vai fazer essa classificação, né? Cada bola tem um conjunto específico que pode ser utilizado. Depois, codificação. É a ideia, a emoção. Porque assim, quando uma criança vê uma bola de futebol, gera uma emoção. Desde pequenininho, né? Já querem chutar, já querem sair correndo, já querem jogar a bola em algum lugar. Parece até que tá no nosso DNA, não é verdade? Então assim, a bola por si só, ela é um signo. Ela tem um código aqui emocional e que pode ser explorado também. E depois decodificação, que é o entendimento, a ideia, né, do conjunto de bolas que nós temos, e cada bola pode ser utilizada num esporte diferente. Lógico, essas 7 aqui que eu falei para vocês, que é identificação, comparação, análise, síntese, decodificação, codificação e classificação, são as que eu utilizei das 19. As outras 12 eu não vou usar nessa tarefa, porque são operações mentais mais complexas, né? Não que a gente não possa usar na educação infantil, mas a gente deve usar tendo consciência que estamos desenvolvendo tal coisa.
Como elas são mais complexas, eu não coloquei nessa tarefa. Porque a gente não precisa usar as 19 operações numa única tarefa. Eu posso usar uma, duas, aqui eu botei 7 para exemplificar. Mas as outras operações mentais que eu não falei aqui são projeções de relações virtuais, diferenciação, raciocínio hipotético, divergente, transitivo, analógico, lógico, silogístico, progressivo, inferencial, transporte mental e representação mental. Ah, não esquece de tomar seu líquido misterioso. Obrigada. Olha, quem adivinhar o que eu tô tomando vai ganhar um presente, eu acho. Então, são essas operações, são 19. Você pode usar algumas. Diante disso, o que eu posso propor, né? É assim, eu quero que vocês tenham a consciência de que as operações mentais devem ser trabalhadas e planejadas de forma adequada para poder ter um efeito benéfico na criança. Então, quando eu dou uma tarefa tipo essa daqui e eu não levo em conta as operações que ela pode trabalhar, essa tarefa fica vazia. A criança vai usar só o perceptivo, certo? O máximo se emocionar com as bolas, mas aquele efeito de uma construção cognitiva, de uma rota nova nas sinapses, eu não vou conseguir. Eu só vou conseguir isso se a tarefa for mediada. Então, eu posso mediar essa tarefa e usar essas estratégias. Todas essas operações mentais que eu falei para vocês, essas 7, elas servem para arrumar as funções cognitivas, que elas são 28. 28 funções cognitivas são ativadas e melhoradas, reorganizadas a partir do uso das operações mentais. Se eu uso adequadamente as operações mentais e que meu filho, meu aluno, tem a função cognitiva deficiente, algumas deficientes, eu posso organizar essas funções cognitivas utilizando as operações mentais. Eu digo, essa liga vocês têm que compreender. Então, em termos de funções cognitivas, que são 28, 8 são de entrada da informação. Entrada da informação são todas aquelas perguntas que você vai fazer para a criança para que ela tenha uma clareza do que é para fazer, que atividade ela deve fazer. Afinal, o que tem para fazer aqui, nessa tarefa? Se a criança é da educação infantil e ela não sabe ler, como é que ela vai descobrir o que é para fazer? Então, a entrada da informação tem que ser clara e precisa. Por isso o papel da mediadora. Depois, nós vamos fazer perguntas para a elaboração cognitiva. Ou seja, todas as informações que eu dei a ela e fiz ela pensar sobre, ela vai conectar com as sinapses, conseguir fazer rotas mais elaboradas e vai, então, elaborar uma resposta, que é o final, certo? Então, as operações mentais são os pré-requisitos, que a gente podia chamar, para se resolver uma tarefa, e não somente o perceptivo. Aí eu volto naquela tecla, tem pai que pega a apostila e acha que todo dia fazendo 3, 4, 5, 10 atividades com o filho, no final da apostila o seu filho vai aprender a ler, escrever e tudo mais. Não acontece assim, porque para desenvolver as funções cognitivas, né, que estão deficientes, por isso que teu filho não aprende, necessita mexer nas operações mentais. Aí você pode pegar qualquer tarefa e planejar adequadamente para desenvolver essas operações e melhorar as funções cognitivas que estão deficientes. Esse é o trajeto, né? Então, quando eu dou essa tarefa para o meu aluno, que eu ainda não apliquei essa tarefa, eu penso em aplicar amanhã com uma criança,
E aí eu digo o seguinte: observe a tarefa. É como vocês vão fazer agora. Observe a tarefa. Os detalhes. Pode observar. Aí eu faço uma segunda pergunta. Porque o observar é óbvio, é perceptivo, é visual. E a visão atrofia todos os nossos outros sentidos. Sabiam disso? Ela é maravilhosa, mas tem que saber utilizar para ter uma percepção clara e precisa e não uma percepção episódica da realidade. E aí, eu faço uma segunda pergunta que diz assim: o que temos nessa página? Você conhece? Então, a criança pode ser que ela conheça a bola de futebol e a bola de basquete. Mas a bola do futebol americano pode ser que ela não conheça. Quando a criança não conhece uma informação, a minha sugestão é pesquisar. Hoje todo mundo tem celular. Vamos entrar lá e vamos ver que bola é essa, assistir um vídeo de alguém jogando uma dessas bolas para a criança ver. Porque a bola de futebol, a nossa do Brasil, a gente joga com o pé. Se tocar a mão, não vale. O futebol americano é jogado com a mão e com o pé. E o basquete é com a mão e a bola não pode ficar parada na sua mão. Tem que ficar batendo o tempo todo no chão. Não pode ficar mais de 3 segundos. Eu acho que a regra é assim. Você tem que conhecer as regras, mesmo que a criança tenha só 3 anos. Porque quem é que vai limitar as informações para ela? Você. Então eu não vou limitar nada. Eu já faço uma pesquisa antes. Onde é que usa essas bolas? Como é que é o nome da bola? Certo? Se tem um apelido essa bola. E vou pegar e vou mostrar para minha criança se ela não sabe. Então, depois de mostrar essas bolas, assistir os videozinhos, alguma coisa assim, ou mesmo você explicar para ela, e até mesmo brincar com ela com cada uma dessas bolas. Imagina a criança manusear uma bola dessa e brincar com você no pátio um pouquinho. Beleza. O que você vai fazer? Vocês vão nomear essas bolas. Por que é importante nomear? Como são bolas, certo? Tem que ter um sobrenome para que a criança possa, na hora que você fizer a pergunta, ela relacionar com aquela específica. Porque se você falar, qual a bola maior? Não sabe qual a bola? Qual a bola mais bonita? Não sei, muito genérico. Então você pode fazer a pergunta dizendo a bola de futebol. Por isso que é nomear. A bola do futebol americano e a bola de basquete. Nomeia. Então vocês vão nomear essas tarefas, essas bolas na tarefa. E aí você vai começar a usar a primeira operação mental, que é a identificação. Você vai dizer assim, ó, a bola de basquete, como é que ela é? Porque você já nomeou. Então a criança sabe que aquela laranja ali, com as curvas e retas pretas, é a de basquete. Então você vai começar. A bola de basquete, como é que ela é? Qual é o formato dela? Quais são as cores? Então, isso é a operação mental de identificação. O mediador tem que ter essa consciência. Eu não estou fazendo uma pergunta aleatória, doida da minha cabeça. Não. Eu fiz essa pergunta para desenvolver uma operação mental chamada identificar. Identificação. Aí depois eu vou para outra bola. E a bola do futebol? Como é que ela é? Vai de novo a operação mental de identificação. De identificação. E aí você vai explorar tudo. Cores, forma. Então você identificou 2 bolas. A de basquete e a de futebol. Beleza. Aí nós vamos partir para uma outra operação mental. Chama-se comparação. Nós vamos comparar as 2 bolas. Olhe bem o que essas 2 bolas têm em comum. Vocês podem olhar aí. Com essas perguntas, gente, que vocês estão me ouvindo, eu estou mediando vocês. Sabiam disso?
Se você tá vendo o vídeo e vendo a imagem, eu tô mediando vocês, o próprio processo cognitivo de vocês. O que essas bolas têm em comum? Depois, eu vou voltar para a bola de futebol e vou exigir uma outra operação, que chama-se codificação. Eu vou dizer assim, ó, olhe bem para a bola de futebol, bem, e descreva para mim todos os detalhes. Agora eu não tô mais no perceptivo só, eu tô nos detalhes, e os detalhes exigem atenção. Aí a criança vai botar, né? Ah, é que tem uma cor assim, é que tem outra cor que não é, parece uma flor, quando olha, ou parece um vírus, se a gente olhar só o preto, sei lá, a criança vai falar, descrever os detalhes, que tem uma linhazinha ali, que tem uma parte que é preta, que é uma parte que é branca, parece que tem mais branco do que preto. Isso tudo pode, se a criança não fala, você vê que isso são possibilidades de você gerar mais perguntas para ela, para que ela veja os detalhes da bola. Você já usou uma bola de futebol? Você pode fazer essa pergunta para a criança. Você já jogou, né, futebol? Já usou uma bola de futebol para brincar? Quando eu faço essa pergunta, eu estou fazendo a criança lembrar de algum dia que ela brincou com a bola de futebol, foi num jogo de futebol. Isso se chama mediação de transcendência. É pensar em alguma coisa ausente, que não tá aqui, não tá nessa tarefa. Porque aqui não tá o jogo de futebol, só tá a bola. E eu fiz ela lembrar num jogo de futebol. E se ela disser que nunca foi, eu posso pedir para ela imaginar como seria. Isso também é transcendência. Aí depois, eu posso perguntar se ela tem uma bola. Se ela tem uma bola de futebol e se essa bola de futebol é igual a essa que tá aqui ou parecida com essa que eu trouxe, certo? E aí eu tô trabalhando uma operação mental de decodificação, tô trabalhando mediação de transcendência, tô gerando nela um significado e um sentimento. Quando eu digo, você tem uma bola de futebol, porque geralmente as crianças têm bola em casa, né? E você pode até se certificar com a mãe se essa criança tem uma bola em casa. Então, você vai ver ela contando as aventuras que fez com a bola. Imagina, o que ela mais gosta, que é o hiperfoco, é uma bola. E essa tarefa é sobre bola. Olha quanta atenção essa criança vai ter, quanta emoção ela vai colocar aqui para realizar a tarefa. E aí eu posso perguntar ainda, né? Quando é que você usou essa bola? Onde foi? Tudo isso é transcendência. Tudo isso que eu pergunto e que está fora dessa tarefa, mas faz a criança pensar naquela experiência anterior, naquele momento, né, que viveu, isso é transcendência. Agora vamos ver os detalhes da bola de basquete. Você já viu uma? Onde? De novo a transcendência. Lembra se ela era pesada? Você lembra se ela era pesada? E se você tiver a oportunidade de levar uma bola de basquete ou de ter na sua escola uma bola de basquete, você vê, realmente ela é muito mais pesada do que uma bola de futebol. Pelo menos pra mim, né? Que não sou jogadora de futebol. E aí você pode trabalhar toda essa questão do peso, do tamanho, comparar. Só que agora nós já comparamos as duas bolas. A laranja e a branca com preta. Agora tem uma bola diferente no meio. Vocês viram aí, não viram? Então, como é que ela é? Essa é exatamente a pergunta que eu faria para a criança. Para que ela possa descrever com detalhes essa bola. Que cor é essa bola? Tem outra bola como essa aí? Ou só tem uma? E como é que ela é? Olha, tem duas bolas.
Vocês percebem que tem duas bolas que são laranjadas ou com cores muito similares. Como é que elas são? As duas são do mesmo formato? Você já viu algum objeto com o formato desta bola? Ó, o ovo de Páscoa, né? Ovo de Páscoa, ovo de avestruz, ovo de galinha, que é pequenininho. O ovo tem esse formato, né? Então, tudo isso você pode explorar com a sua criança. A tarefa, por si só, não garante a identificação. É isso que vocês têm que compreender. O que vai garantir essa identificação, essa comparação, todo esse processo cognitivo é a mediação que você faz. É o processo de fazer a criança pensar. Então, quando você faz a mediação, quando você faz a pergunta, porque assim, como é que ocorre lá no cérebro, né? A sua pergunta entra como estímulo. Aí o neurônio, ele capta essa pergunta, o sentido dessa pergunta, coloca dentro dele e manda pelos dendritos lá para as pontas, onde estão as sinapses, para que elas encontrem outra parte do neurônio e vai transmitindo aquela mensagem, fazendo um caminho. Só que, como o nosso perceptivo, ele atrofia, de uma certa forma, o pensamento, se ele ficar só no perceptivo, quando recebe o estímulo da minha pergunta, as sinapses não sabem a resposta. Então ela vai se irritar e vai se alastrar pelas regiões vizinhas do hemisfério e depois para o outro hemisfério para encontrar uma resposta. Quanto mais ela fizer isso, mais nós vamos modificar as funções cognitivas que estão deficientes na nossa criança. E isso que está falando o senhor, a neurociência que mostra isso. Agora, quando a gente alia a neurociência mais a mediação cognitiva, que é o que eu quero mostrar para vocês, isso é muito mais rápido, isso fica acelerado. Por isso que o propósito do EduSer é ensinar professores e psicopedagogas e neuropsicopedagogas como acelerar o processo de aprendizagem das crianças. Então, eu ainda tenho dificuldades em esperar a resposta. Lógico, porque nós somos impulsivas. Deixa a criança responder. Tem uma coisa que o Forte diz assim, ó, 1 minuto, deixe-me pensar. E é isso, a criança tem que ter 1 minuto dela para pensar. Se ela não conseguiu pensar, dar uma resposta com a tua pergunta, você faça outra pergunta. Faça outra pergunta. Por que você acha que está demorando em me dar uma resposta? Você entendeu o que eu perguntei? Eu posso te ajudar? Vamos pensar juntos? Tudo perguntas que você vai poder fazer. Certo? Então, aí vamos aprofundar um pouquinho mais na tarefa, porque tem que fazer a tarefa. Não vamos ficar só na mediação, tem que fazer a tarefa. Como a bola de basquete é redonda, compare com a bola do meio. Como é que ela é? Você conhece algo com esse formato? Você sabe o nome dessa bola? Mas então, vamos ler a tarefa. Dei uma apressadinha aqui, né? Vamos ler a tarefa. E aí, como a criança da educação infantil não sabe ler ainda, ou o teu filho, né, ou o teu aluno, ou o teu aprendente ainda não sabe ler, você vai ler para ele. E aí você vai dizer assim, ó, assinale as bolas com o formato redondo. Agora, antes de fazer, eu quero saber se você sabe o que é assinalar. Porque como é que ela vai fazer uma tarefa se ela não sabe o que é? Né? Então, se ela disser que não sabe o que é assinalar, aí você pode mostrar para ela o que é assinalar. É você decidir, ter uma escolha e colocar um atributo nesse objeto que vai diferenciar de todos os outros.
Isso é assinalar. Então tem que assinalar. Outra é, as bolas com o formato de círculo ou formato redondo. O que é formato? Você sabe o que é formato? Então, se a criança diz que sabe, se ela diz que não sabe, você diz formato é o jeito que ela se apresenta. É o jeito. Então, o jeito tem que ser redondo, não pode ser em forma de ovo. O que nós temos de redondo aqui? Daí ele vai ter condições de assinalar. Vejo, a mediação durou mais ou menos uns 25 minutos. Mas a tarefa, 15 segundos para ser feita. Só a criança pegar um lápis e riscar embaixo da bola de basquete e riscar embaixo ou em cima da bola de futebol. Depois de toda essa mediação, essa tarefa se tornou até insignificante. Porque o que é importante na tarefa? É o processo cognitivo que você desencadeou. O quanto você fez a criança pensar sobre a tarefa. A tarefa é apenas um pretexto. A tarefa é apenas um pretexto. Isso faz sentido para você? Então, quantidade de tarefas feitas não representa qualidade ou reorganização do processo cognitivo. Você pode fazer uma tarefa e fazer a criança fazer todo esse pensamento, essa exploração. Então eu sempre digo assim, se você comprou uma apostila, ótima, porque ela é colorida, ela ajuda, tem significado, mas tem que saber usar. Para realmente fazer o efeito da aprendizagem. Tá? Então a gente faz o seguinte, a gente planeja essa atividade a partir da mediação, conhecendo as 19 operações cognitivas, você escolhe algumas para usar naquela tarefa. Quando a criança consegue ou tem desenvolvido uma habilidade de olhar detalhes, de identificar, de classificar, depois ela vai usar isso para aprender a ler e escrever, porque é o mesmo processo. As mesmas operações a gente usa lá para ler, escrever, né? Que a gente já falou na semana passada, 3 lives sobre isso, sobre a alfabetização. Então, gente, não é a quantidade, é a qualidade da mediação. Se você quer se tornar uma mediadora, tem que assistir os meus vídeos. Atualmente eu sou a única pessoa no Brasil que estou fazendo esse tipo de trabalho, ensinando as professoras psico e neuros como acelerar o processo de aprendizagem das crianças com deficiência intelectual ou dificuldade na aprendizagem a partir da mediação cognitiva, que tem como base a neurociência, ou seja, como o cérebro funciona e como a gente aprende, e com base na teoria da modificabilidade cognitiva estrutural do Erwin Forstein, que é o curso que eu fiz, né, na Holanda, e hoje eu aplico esse curso aqui no Brasil, né, para os meus alunos da universidade e tudo mais, com as minhas crianças, né, que eu atendo. Agora sim, eu já expliquei essa tarefa, eu vou tirar essa página e gostaria de saber se alguém quer conversar comigo. Se quer conversar comigo, coloca aí Isa, hashtag Isa me chama, que eu chamo e a gente faz aqui ao vivo, tira dúvidas de vocês ao vivo. Enquanto vocês não me chamam, eu vou falando de outras coisas que são interessantes. Então assim, a motivação é algo imprescindível para a aprendizagem. Você, enquanto mediadora, seja mãe ou professor ou psico, você tem que acreditar que esse sujeito é capaz, tá? Que ele é capaz de aprender. Porque qual é o nosso embate hoje? É você não acreditar. Então, quando você não acredita que essa criança que tem um diagnóstico,
né, de deficiência intelectual, você recebe esse diagnóstico do médico, aquilo então determina toda a história de vida dessa criança. E aí você vai sempre, eu digo, mediar por baixo, né? Ah, ela não sabe pensar, então eu vou dar uma tarefinha para ela pintar, uma tarefinha para ela circular, uma tarefinha para ela cobrir pontinhos, uma tarefa para ela colar algo, para ela pintar alguma coisa. Tudo isso é ótimo, só que deveria ser mediado, porque mediado vai desenvolver as funções que estão deficientes. Senão essas funções vão continuar cada vez mais deficientes, certo? Porque nós temos as funções cognitivas de entrada da informação. É toda a exploração detalhada que o mediador tem que fazer. Depois o mediador tem que ajudar a criança a desenvolver a elaboração cognitiva, que é quando a gente irrita ao máximo as sinapses. Como é que a gente irrita? Fazendo pergunta que ela não tem a resposta. Porque a pergunta que não tem resposta é um estímulo novo. E um estímulo novo irrita as sinapses. Porque as sinapses, elas funcionam assim, elas recebem a informação, certo? E ela recebe e na contramão ela quer dar uma resposta. E ela não tem essa resposta. E aí ela vai se alastrar para outras áreas, outras rotas para conseguir, porque ela quer dar a resposta. Imagina a sinapse, um sujeito que está aqui dentro, um monte, né? Um monte de trabalhadores que estão dentro de uma usina resolvendo um problema de algum vazamento, de algum problema. Então, às vezes, eles bloqueiam aquela área e vão dar jeito em outra área para fazer um outro caminho para aquilo continuar funcionando. Nosso cérebro é a mesma coisa. É assim que funciona. Você tem que entender o funcionamento cognitivo. Lógico, os livros que a gente compra, né? Eles são muito complexos. São muito, assim, é chato de ler. E aí, o que geralmente eu faço? Quando eu leio um livro desse, eu digo, como as professoras vão entender isso? Não vão entender. Não vão entender, não vão compreender. Então, o que eu faço? Eu coloco numa linguagem mais simples, aliada a um exemplo do cotidiano, para que vocês possam compreender. E aí isso traz mais claridade naquela informação, cria uma certa lógica e você então consegue utilizar isso de uma forma consciente. Porque senão o que acontece é o que aconteceu com a palavra mediação. A palavra mediação surgiu com o Piaget em 1970, num congresso. E depois Vygotsky utilizou e depois Forsten mostrou que existem 12 critérios de mediação. E tem professora que não conhece os critérios de mediação e se diz mediadora. Mediadora de quê? Não é mediadora de conflito, é mediadora cognitiva. Isso que vocês têm que compreender. A mediação, ela pode ser judicial. Tem um conflito e você está ali mediando aquele conflito. Mas aquilo não desenvolve o cognitivo de ninguém. É um outro tipo de mediação. O que eu quero falar aqui de mediação é a mediação cognitiva, do teu funcionamento e da tua estrutura cognitiva. O jeito que você pensa. Então, a mediadora, o que ela faz? Ela tem uma prática que a gente chama de metacognição. A partir das perguntas, eu vou fazendo a criança pensar sobre o seu próprio pensamento. Isso é metacognição. Então, se a criança faz uma tarefa, eu vou fazer ela pensar sobre a tarefa. Se ela vai fazer a tarefa ainda, eu vou fazer ela pensar sobre essa tarefa que ela ainda vai fazer. Se a criança me disse algo, eu vou fazer ela pensar sobre o que ela disse. Com essa prática de metacognição,
Nós ativamos todas as sinapses e mudamos a rota cognitiva, ou seja, a criança aprende. Ah, mas a minha criança, meu aluno, meu aprendente tem deficiência intelectual. Ele não aprende. Se você acha que ele não aprende, não vai aprender. Porque para ter essa liga entre o mediador e o mediador tem que acreditar que ele é capaz e o mediado, a criança, tem que acreditar que você acredita nela. Por isso que o fator motivacional, o otimismo, a mediação de competência é essencial para quem já construiu uma história marcada por fracasso na escola. Porque é isso que é nossa criança. Nossa criança com deficiência intelectual, ela está condenada, ela é condenada pela escola ao fracasso. Se você não concorda com isso, eu não concordo, eu concordo com essa ideia e não concordo com essas atitudes da escola achar que a criança está fadada ao fracasso porque ela tem uma deficiência intelectual. Nos meus primeiros vídeos eu falo que 92% das crianças com diagnóstico de deficiência intelectual são leve e moderada, ou seja, elas conseguem aprender, inclusive se alfabetizam. Só 8% que tem problemas muito graves, comorbidades, uma deficiência muito mais ampla, mesmo assim a mediação funciona para elas. Talvez elas não consigam aprender a ler e escrever, mas elas vão conseguir uma melhor qualidade de vida, pensar sobre as coisas, se organizar para um dia morar sozinho, gerenciar sua própria família. Porque a pessoa com deficiência, ela não vive em outro mundo, ela vive no mesmo mundo que a gente. Então ela tem que aprender a fazer todas as coisas que todo mundo faz. E isso é aprendizagem também. Porque a gente tem que ter a ideia que aprender é só ler e escrever e fazer conta. Aprender, gente, é vida. É aprender a fazer tudo, a pegar um ônibus, a ir no supermercado, a escolher uma roupa, sabe? A tomar decisões, fazer escolhas. E a nossa criança, por mais comprometida que ela se apresente, ela tem esse direito. E quem é que vai fazer isso por ela? Somos nós. Essas pessoas que me seguem, quase 5.000 pessoas que me seguem, todo dia se desafiam a mediar um pouco o seu aluno, mesmo sem saber, mesmo sem curso nenhum, só assistindo os meus vídeos. Eu sei disso pelos lindos depoimentos que eu recebo. E aí isso, para mim, é a engrenagem que me faz todo dia acordar e dizer o que eu vou fazer hoje na live, para quem que eu vou responder hoje, que dica eu vou dar hoje. Né? Esse é o meu movimento. E espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Para quem está entrando agora, vou dar mais uma chance, né? Se alguém quiser conversar comigo agora ao vivo, fazer alguma pergunta, tem que escrever Isa me chama que eu chamo. Pode fazer a pergunta que quiser. Beleza? Mais uns pouquinho aí. Então assim, pessoal, se você gostou, vou dar um desafio para você. Você tem que compartilhar esse vídeo com alguém que está precisando. A angústia de muitas professoras é não saber como ensinar o seu aluno que tem dificuldade na aprendizagem, que tem dislexia, que não consegue se alfabetizar. É angústia. Então, esse é o momento. Compartilhe, assiste esse vídeo, vê se tem sentido para você. Se tiver sentido, mais uma pessoa sendo beneficiada. Né? E o meu propósito, enquanto pessoa, enquanto ser humano, vai tomando mais força, mais sentido, né? Isso é importante para todo mundo, para mim também. Porque eu tenho 52, vou viver até os 100. Até os 100 eu vou ensinar vocês a mediar tudo que vocês quiserem. Beleza? Depois dos 100 aí eu vou
ver o que eu vou fazer de diferente, umas outras experiências. Gente, então é isso. Muito obrigada por ter ficado aqui nessa noite comigo. Amanhã nós temos uma outra live imperdível, que é sobre a contação de histórias. Vai ser eu e mais uma seguidora, a Kátia, que é contadora de histórias. Ela vai falar da parte da importância da contação de história e eu da mediação da história, certo? Então nós vamos apresentar para vocês 2 versões maravilhosas de como contar histórias para as crianças. Um beijo para todo mundo, gratidão e até amanhã. Um beijo, tchau para vocês.